proprietários e ricos. E isso também não tem equívoco nisso, gente. É só ler as constituições do período, as primeiras constituições do século XVII, XVIII, 17 revoluções inglesas, século XVIII, França, Estados Unidos, século XIX, né, vai toda a América, Europa e vai se espalhando para os outros estados. Essas constituições, então, elas vão trazer uma ordem que vai trazer a ideia de uma lei que agora é maior do que o próprio Estado. Ideia muito importante para nós. Olha, agora existe uma lei que é maior do que o poder do Estado. Ninguém pode mais do que essa lei. E nessa lei maior vão estar inscritos os direitos fundamentais dos homens brancos e proprietários. O direito à propriedade privada, o direito à liberdade de iniciativa, a liberdade de concorrência, a liberdade individual, a inviolabilidade do domicílio. E qual que é o grande recado que essa lei maior, essa Constituição liberal no século XVII, XVIII, XIX vai trazer? Agora, esse Estado e esse rei, agora ele não pode mais fazer tudo com a gente. Então vamos entender, dentro desse pacto que origina o Estado moderno, você tem lá os nobres e os burgueses que agora começam a se confrontar. Porque os burgueses, a burguesia e o capitalismo florescem sobre o abrigo e a proteção do poder absoluto do rei, e agora esses burgueses têm mais grana que os nobres. E agora falaram, agora a gente tem grana, agora a gente quer o poder político. E é esse poder político que vai se conseguir a partir das revoluções burguesas e das constituições burguesas, século XVIII e XIX. Então essas constituições vêm para garantir direitos individuais que regulam, que protegem, que afastam o Estado da esfera de decisão privada do homem branco proprietário. É esse que tem direitos. E isso também não tem muita dificuldade, não é uma questão de interpretação. Isso não tem, é só a gente ir até a história do século XVIII, XIX, até os textos constitucionais que a gente vê lá. Quem são as pessoas que estão protegidas, que têm os direitos fundamentais nessas constituições liberais? São os homens brancos proprietários. E só eles também que têm direito a voto. Só pode votar, é o voto censitário, só pode votar quem tem uma renda anual superior a um determinado patamar. Em alguns estados, quanto mais dinheiro o cara tem, maior o peso do voto, etc. E o pobre, o trabalhador, não pode votar. Esse que está ali à margem dessa sociedade. E aí, entender, nesse processo todo, você tem um processo de formação agora de um Estado que tem um poder centralizado. Então vamos trabalhar o primeiro conceito aqui, nacionalidade. Esse Estado, ele vai se afirmar em um espaço de grande diversidade. São sociedades bastante diversas, do ponto de vista étnico, linguístico, cultural e etc. Só que agora esse Estado tem um único poder, uma única vontade. Ele precisa, então, ele tem como tarefa precípua uniformizar o comportamento das pessoas, criar uma identidade nacional. Isso precisa ser muito estudado. E o que eu estou falando aqui não é século XV, eu estou falando aqui século XXI. Estou falando do governo Sarkozy, que há 4, 5 anos atrás criou o Ministério da Identidade Nacional. E que o ano retrasado expulsou 9 mil ciganos. Uma França que continua expulsando ciganos. De uma Suíça que proíbe a construção de minaretes nas cidades suíças porque vai afetar a imagem ocidental, ou a visão, o urbanismo ocidental, a cultura ocidental suíça. E de uma Europa que expulsa e discrimina. Hoje você tem uma caridade seletiva na Grécia. Vocês viram isso? A extrema-direita grega está saindo, fazendo caridade, distribuindo sopa, alimento para os gregos que estão pelas ruas passando fome por causa da crise, mas antes eles pedem a carteira de identidade, porque eles só doam para os gregos. Se for estrangeiro imigrante, pode morrer, é o outro, pode morrer de fome. Então essa ideia que está aí, nós estamos falando de uma ideia contemporânea, que é essa ideia de nacionalidade. E essa nacionalidade, ela é uma necessidade do Estado. Então, mais uma vez, voltando àquela base teórica que eu iniciei meu discurso. Qual é? Você tem uma estrutura que é uniformizadora e precisa ser, porque sem essa, o Estado, o direito moderno, o Estado moderno, que sustenta esses poderes, não sobrevive. Então, qualquer outra política que negue isso é só para enxugar gelo, é de mentira. Enquanto a gente não destruir essas estruturas, a gente vai continuar só fazendo discurso, fazendo seminários, arrumando soluções, construindo políticas públicas, e vai continuar tudo como antes no quartel de Abrantes.
Então você está lá, qual é esse Estado? Por que esse Estado precisa uniformizar? Porque agora ele tem um único poder, uma única vontade, essa ficção da soberania. Né? E essa única vontade, esse poder precisa ser identificado pelas pessoas. Então, se eu tenho um poder que se identifica com um grupo étnico específico, né, os outros grupos não se identificam com esse poder. Então, eu tenho que criar uma identificação entre esses diversos grupos. Eu tenho que criar comportamentos comuns, valores comuns entre esses vários grupos, para que então essas pessoas, se reconhecendo, em alguma medida, reconheçam, e reconheçam, de certa forma, o poder desse Estado. Então a tarefa do Estado é permanentemente inventar a nacionalidade. Isso é uma invenção, né? Não existiam espanhóis antes do século XVI, não existiam brasileiros antes do final do século XIX, não existiam italianos antes de 1861, é uma construção que começa a ser feita a partir da unificação italiana, né? Isso é uma invenção, você começa a inventar uma nacionalidade, né? Onde as pessoas então agora vão ser padronizadas. E aí você tem todo um aparato estatal fabuloso para uniformizar esses comportamentos, uniformizar esses valores. E entre esses aparatos, dos mais eficazes, o Exército, a Polícia, o Direito Penal, né? A escola e a universidade. Né? A escola uniformizando, né, comportamentos e valores, e uniformizar a universidade, né, padronizando o nosso pensar. Olha, se você escrever um texto e não tiver um bom nome alemão no texto, né, na área de direito isso não tem valor nenhum, joga na lado do lixo. Né? Então a padronização você tem que citar assim, tem que fazer assim, tem que ter algum alemão. Ai de você, estou falando na nossa área de direito, ai de você escrever alguma coisa se não tiver um alemão. Não vale nada, né? Um alemão. Aí vai, depois vem os que valem menos um pouquinho, né? Mas o alemão norte-americano, depois aí vem os franceses, italianos. Mas alemão, nossa, em direito constitucional, se não tiver alemão, acabou. Né? Então é padronização. Você tem que pensar como os que podem pensar. Se você começar a pensar por conta própria, ai de você. Não, você não pode pensar. O que é isso? Você escrever isso aqui sem citar um alemão, um norte-americano, que joga e está lá do lixo. Vai defender uma dissertação de mestrado sem ter um alemão, não? Não vai, você não passa. Pense igual. Então você cria toda uma estrutura de uniformização. E o Estado moderno depende disso. Ele foi criado para isso. O direito moderno foi criado para isso. E aí, mais uma vez, é que eu desafio vocês. Então, como que a gente pretende romper com isso, com políticas públicas pontuais, se a estrutura o tempo todo diz não a isso? Inocência. Né? Então, nacionalidade, superado. Porque a nacionalidade para o preso, né? Que é a questão, supera, não. Você tira de uma prisão, põe em outra prisão. Reeduca, né? Na verdade, o que você está fazendo? Né? Não está fazendo, mas o que fingem ou falam que estão querendo fazer. Você vai reeducar para ser nacional. Né, para ser cidadão, comporta desse jeito, age desse jeito. É que o Pedro falou lá. E se você não for, você é criminoso. E uma pergunta que a gente tem que fazer sempre, todo estudante de direito sempre fala, todo mundo tem que fazer, né? Fala, pergunte, né, quem diz, né, e a pergunta que eu insisti lá para fazer para o... Sempre pensa em Pavarino, não é Pavarini, o... Venturini, né? Sempre fazer o Venturini. Né? Pergunta para o Venturini, né, quem diz o que é normal? Né? Quem diz o que é legal? Quem diz o que é crime? Vocês já pararam para pensar nisso? Ah, crime. Quem diz o que é crime? Gente, uma coisa muito interessante, na Espanha tem uma cidade que é muito legal, assim, o exemplo dela. É uma cidade comunista, chamada Marinaleda. O prefeito da cidade ele foi reeleito, já está no poder há 20 anos. É do partido da esquerda radical da Espanha. Em Marinaleda, que fica na Andaluzia, é o único espaço da Espanha onde não há nenhum desempregado. Marinaleda não tem nenhum desempregado. Marinaleda hoje é a única cidade da Espanha onde não tem ninguém passando fome. Onde não tem ninguém na rua. Onde todo mundo tem a sua casa e o seu trabalho. Eles construíram um espaço que é um espaço de uma sociedade, um espaço de uma economia cooperativa, né, de base comunista. E aí outro dia os fascistas entraram na cidade, picharam tudo, quebraram tudo. O prefeito falou, não tem problema, a cidade agora pinta tudo de novo, né, e vão continuar. E esse prefeito de Marinaleda,
ele outro dia, junto com outros deputados, ele é deputado e prefeito. Na Europa pode acumular esses cargos, né? Ele pode. Antes era até ilimitado. Você podia ser deputado do Parlamento Europeu, deputado da França, prefeito de região, podia acumular um monte de cargo. Um monte de assessores. Mas aí alguns deputados do Partido Radical, junto com os movimentos sociais, eles começaram a entrar em supermercados na Espanha, na região da Andaluzia, e sem violência encher os carrinhos e sair com os carrinhos e distribuir para as pessoas que estavam passando fome pelas ruas da cidade por causa da crise econômica. E aí o governo espanhol, o primeiro-ministro deu uma declaração interessantíssima. Olha que barato, ele falou: isso é barbárie. Que absurdo o que esses deputados estão fazendo, eles têm que ser caçados, isso é barbárie, eles estão entrando no supermercado, sem violência, entrando no supermercado, enchendo os carrinhos, levando para alimentar as pessoas que estão morrendo de fome. E isso é a barbárie. Por quê? Quem é que diz o que é crime? Não é crime, por exemplo, o Estado espanhol, a União Europeia, o Banco Central Europeu, o Banco Central Japonês, o Banco Central Brasileiro, o Banco Central Norte-Americano transferir trilhões de dólares para os banqueiros. Isso não é crime, não. Isso é uma necessidade do sistema. Não tem nenhum problema. Se vocês pegarem a Grécia hoje, você sabe qual que é o único gasto que o governo grego não pôde cortar por imposição da Alemanha? O único gasto, eles cortaram em saúde, em educação, demitiram 150 mil servidores públicos, né, cortaram em assistência social, cortaram gastos bilionários. Sabe qual que é o gasto que eles não puderam cortar? Armas. Porque eles compram armas da Alemanha e da França, e a prejudicar a economia alemã e francesa. É muito interessante, gente, porque o que eu acho, o que eu estou querendo falar dessa coisa, dessa contradição de um sistema e de busca de políticas públicas dentro desse sistema, é de que essas políticas públicas nunca vão adiantar nada. Ele é absurdo. E é mais absurdo que as pessoas tenham a cara de pau de sustentar isso e falar: olha, é barbárie o sujeito alimentar o outro, está morrendo de fome, né, e tirar no supermercado, mas não é barbárie transferir bilhões, trilhões de recursos públicos que foram pagos de tributos de japoneses, norte-americanos, europeus para os bancos. Não, isso não. Isso pode. Isso pode. Que é isso, gente? E vocês continuam quietos, ouvindo aqui? Que é isso? Vou para casa, gente. Sábado de manhã. Olha! E tem uns caras que defendem. Porque, uma coisa, tudo bem que o banqueiro defenda isso. Lógico, ele está defendendo o dele. Mas vocês vão encontrar uns otários. Outro dia a Delza leu um texto fantástico sobre anta. Né? Tem um monte de anta defendendo isso. Um monte de cara que não é banqueiro, que não se beneficia desse sistema, e essas antas continuam defendendo isso. Tudo anta, né? O texto é muito bonito. A anta vai passando sempre no mesmo lugar, né? E aí, então, depois da nacionalidade, né, que é o cidadão, né, essa anta padronizada, né, que vai seguir sempre o mesmo caminho, os mesmos valores, sem questionar. Depois a gente chega, então, à questão da democracia do voto. E aí, então, resgatar, quanto tempo eu já falei? Já está acabando, né? Não, ainda tem. Então, na hora que mandar acabar, eu acabo, paro. Então, a gente chega lá aqui na questão do voto. José Luiz, só que me permite, a gente está mais na informalidade, eu acho que esse incidente da Embaixada do Equador, neste contexto, merece ser pensado também, quer dizer, a nacionalidade, a soberania dos países. E quando o Wikileaks divulga os crimes, por exemplo, do Ocidente... E é muito interessante que eles defendem, né, esses estados, como o Reino Unido, por exemplo, defendem a liberdade de imprensa, critica a Venezuela porque não tem liberdade de imprensa, e quando o sujeito divulga informações, né, eles querem matar ele nos Estados Unidos, vai condenar à morte. Sim. Né? Bom, essas incoerências daí, e como que o direito internacional também só serve para alguns, né? Como o direito penal também só serve para alguns. É a mesma lógica, a lógica internacional é a mesma. O direito internacional vai servir para os estados pobres, né? Assim como o direito penal vai servir para encarcerar os outros, eles, né? Os não adaptados, os não formalizados, os não uniformizados, ou os que resistem à uniformização. Né? Como disse muito bem o Pedro. Cadê o Pedro? Foi embora? Não, é um incidente. Então, a questão da democracia, então, do voto. Né? O Virgílio quer que o preso vote. Então vamos lá
falar do voto. O voto e a democracia, o constitucionalismo, então, voltando, o que eu já disse, ou retomando o link, o constitucionalismo não nasceu democrático. 2. O constitucionalismo liberal, que é a primeira forma do constitucionalismo, rejeita a democracia. Por quê? Porque os liberais, historicamente, rejeitam a democracia. O liberalismo é incompatível com a democracia. E aí é muito interessante isso, como a gente fala hoje, com tranquilidade, que a democracia, a democracia perfeita é a democracia liberal. O liberalismo rejeita a democracia. E rejeita por quê? Né? Olha, do ponto de vista... a ideia do constitucionalismo liberal é trazer segurança nessas relações individuais, nos contratos privados. Então agora aquele homem branco, proprietário, rico, ele quer fazer um contrato comercial e ele não quer mais que o rei ou que o Estado se meta com seus negócios. Essa é a ideia. Eu preciso de uma Constituição que afaste o Estado dos meus negócios. Eu preciso de uma Constituição que afaste o Estado da minha escolha individual, da minha propriedade, das minhas decisões individuais. Né? Então a Constituição traz esse elemento que é muito importante, porque ele pode ser utilizado com outras finalidades, e vai ser também mais adiante, né? Mas vai fazer agora não. Agora você tem uma ordem, que é uma ordem constitucional liberal, que vai proibir o Estado de intervir na economia. O Estado liberal não intervém na economia, não regula a atividade econômica, não exerce a atividade econômica. Essa é a base do constitucionalismo liberal. As constituições liberais não têm uma ordem econômica. Tem apenas uma norma, que é proibir o Estado de intervir e regular a atividade econômica. Essa é a única base, a única norma econômica nas constituições liberais. As constituições liberais proíbem o Estado de intervir em questões sociais, trabalhistas, que também é uma forma de intervir na economia. Então, no Estado liberal não há direitos trabalhistas, não há direitos previdenciários, não há direito à saúde, não há direito à educação, não há direito à moradia. Isso está longe? Não. Não, até hoje, talvez você tenha hoje, formalmente falando, no direito, o único Estado que ainda sustenta isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, você não tem nenhum constitucionalista que vá defender direitos sociais e direitos econômicos, ou seja, saúde, educação, previdência, moradia, emprego, remuneração justa, salário mínimo, etc., como sendo direito fundamental. Nenhum. Eles defendem, muitos defendem esses como sendo direitos, mas nunca como direitos fundamentais. Sendo que uma parcela expressiva e crescente dos últimos anos para cá defendem que não sejam nem mais direitos. Ou seja, o direito à saúde e à educação, para boa parte dos constitucionalistas norte-americanos, nem direito é. Não é direito. O sujeito é que trabalhe, olha o discurso liberal, com seu esforço, né? Com seu esforço, exercendo a livre iniciativa, o livre empreendimento, ele que ganhe dinheiro e pague o seu médico, compre a sua casa e pague a sua escola. Isso não é direito. Direitos são só os direitos da natureza humana, né? Os direitos liberais, né? Os direitos individuais, mas não são todos também. Os direitos à liberdade e à propriedade, que são os direitos fundamentais. Então, esse constitucionalismo inicialmente vai trazer isso. E logo eles rejeitam a democracia. Né? Por quê? A primeira fala é de que não tem como eu garantir o espaço individual, a liberdade de escolha individual, e ao mesmo tempo me dobrar à vontade da maioria. E a vontade da maioria representa a vontade do coletivo majoritário. Então não tem como. Como que eu, um liberal, que defendo uma Constituição liberal, que vem garantir os direitos individuais, a propriedade privada, a liberdade individual, a liberdade de empreendimento, etc., vou admitir que a maioria, ou seja, que coletivamente, que a vontade coletiva, que a vontade majoritária coletiva prepondere, prevaleça sobre a vontade individual. Então, uma rejeição inicial dos constitucionalistas liberais, pronto, falam, não dá para ter democracia majoritária, a gente vai ter, então, um voto censitário. Vota quem tem poder econômico, por quê? Porque quem tem poder econômico é que colabora para construir essa sociedade liberal, essa economia liberal. Né? Então, ele merece. Né? Ele merece, ótimo, tá? Ele merece, então, o voto, porque ele ajuda a contribuir, né? Algo que a gente não precisa ir muito longe. Tem um livro fascinante que eu recomendo veementemente vocês leiam, um livro fininho, uma leitura gostosa, o cara escreve claro. É um autor, um filósofo italiano chamado Domenico Lossurdo, da editora Anita Garibaldi. O livro chama Liberalismo entre a Civilização e a Barbárie. E o autor é um filósofo muito bom, e o cara leu os liberais, ele dialoga com os autores liberais nessa obra, né, de forma muito interessante. A gente não precisa ir muito longe. Em 1980,
O Hayek, o pai do neoliberalismo, defendia nos Estados Unidos essa mesma hipótese. Falava, não, pobre não tem que votar, não. Trabalhador, camponês, esses caras são mal informados, né? Não são bem informados, não são bem informados, não são bem educados. Eles vão votar mal. Não pode votar, não. Né? Vota quem contribui para construir essa sociedade. Por exemplo, olha só como é que no Brasil as eleições seriam muito melhores, nós não teríamos deputados e, enfim, políticos corruptos no poder se só o Eike Batista votasse. Não era mesmo? Afinal de contas, o Eike Batista é muito melhor do que todos nós, não é? Não é muito melhor do que eu? Todo mundo está aqui, gente. O cara mereceu aquilo, não é mesmo? Ele virou o 5º homem mais rico do mundo porque ele é empreendedor. Ele fez a diferença. Achei que fosse o pai dele que na ditadura tivesse feito fortuna. Não, isso é intriga. Não. É o trabalho. Então vocês trabalhem, gente. Trabalhem muito. Trabalhem de 5 da manhã até meia-noite, vocês vão virar o Eike Batista. Em alguma encarnação, né, em um outro sistema econômico, porque se for outra encarnação com o mesmo sistema econômico, vocês não vão virar o Eike Batista. Não. Mas trabalhe, isso me trabalha. O trabalho dignifica o homem, né? Então vai lá, trabalha. Então o que acontece? Os trabalhadores, no século XIX, começam a perceber uma coisa sensacional. Eles começam a perceber o seguinte: toda lei que é feita pelo parlamento dos Estados europeus, desses estados, é sempre contra eles. Aí os caras começam a questionar, mas que coisa, né? Aí vem uma lei, na Inglaterra, né, no início do século XIX, se o cara quebrasse uma máquina, era enforcado. Né? Então o cara, toda lei que é feita é contra o trabalhador. Aí, de repente, a ficha cai, porque de vez em quando a ficha cai. E quando a ficha cai, aí ninguém segura. Eu estou começando a ver uns barulhinhos da ficha caindo, assim, blim, 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 mundo afora. Eu acho, Pedro, que está chegando a hora. A ficha está caindo. Eu acho que esses caras não vão segurar muito, porque também não tem insustentável. Se a ficha não cair, acaba de outro jeito. Não suporta mais 40 anos. Minha tese, depois a gente até pode explicar essa tese dos 40 anos. Não suporta, mas infelizmente não vou ver, né? Mas a gente vê de outro lugar. O céu é democrático. A gente vê. Né? Então, os trabalhadores no século XIX começam a pensar, falam, olha, por que será que toda lei é contra a gente? Aí eles vão perceber, porque não tem nenhum trabalhador no parlamento. Só tem proprietário. Aí então eles começam a reivindicar o direito a voto. Tem um outro livro muito interessante de um historiador inglês chamado Geoff Eley, da editora Perseu Abramo, chama Forjando a Democracia. Muito legal. Outra leitura gostosa para fazer sábado à tarde, depois do jogo do Galo, do Cruzeiro. É uma leitura agradável, gostosa. Conta uma história da democracia e mostra, então, como que os movimentos operários, como que o movimento sindical, ele vai lutar pela conquista do voto, entre outros direitos. E aí a gente tem uma primeira mudança importante, que é a conquista do voto igualitário, do sufrágio igualitário ainda masculino. Desaparece o requisito econômico. E isso insere novos votantes, e com novos votantes nos parlamentos, isso começa a mudar um pouco a história do direito e do direito constitucional. Novos direitos vão sendo conquistados, vão aparecendo direitos trabalhistas, direitos previdenciários, né, e etc. E aí vai surgindo uma ideia importante para o constitucionalismo, né, moderno, que é essa fusão entre democracia e Constituição. Mas veja bem que ali se constrói toda uma teoria ainda com base na ideia clássica de uma democracia majoritária, representativa, né, e da Constituição enquanto segurança. Ou seja, começa uma tensão que vai ocorrer aí entre Constituição e democracia. Isso aí eu convido vocês a visitarem meu blog, que é o meu nome, José Luiz Quadros de Magalhães. Lá tem um monte de textos, tem um monte de vídeos, inclusive desenvolvendo essas provocações que eu estou fazendo aqui. Obviamente, uma palestra, uma conferência, ela é muito mais para fazer provocações, para incomodá-los, para tirar vocês da situação de conforto. Não fica com muita raiva de mim, não. Mas o papel nosso é fazer com que vocês saiam incomodados e com um pouco de raiva. Se vocês saírem assim, né, terem cumprido a minha tarefa de sábado de manhã que o Virgílio me passou. E aí buscar as informações. Ele tem sugestões de livros, de textos, tem vídeos que desenvolvem, obviamente, essas ideias que aqui a gente não pode desenvolver de forma teórica aprofundada, mas apenas provocá-las para que vocês busquem depois, mais adiante, isso aí. Então começa aqui a ideia de um constitucionalismo democrático.
Mas um constitucionalismo democrático dentro ainda de uma perspectiva de uma democracia majoritária.